Uma outra manobra que nós executamos é a de transferência de corda, onde você acessa por um par de corda, tá? Em uma determinada altura você precisa trocar de corda para executar o trabalho em um outro ponto. Para isso a gente tem algumas formas, tá? Você pode tanto amarrar as pontas da corda uma na outra, em que você acessa a tua corda, chega lá em cima, você vai puxando ela para cima até tu alcançar outra. Ou também uma outra forma é você prender a tua corda no teu cinto através de um mosquetão. Então, ó, você laça as cordas aqui com o mosquetão e leva ela com você lá para cima. Primeiro equipamento é entrar na corda, trava-quedas conectado, mosquetão travado. Vamos subir utilizando nosso equipamento o ascensor, sensor de peito, sensor ventral, né? Com o auxílio, com a ajuda do ascensor de mão, ascensor de punho, tá? Travei o mosquetão. Certifico que todos estão travados e começo a operar a minha subida. Desembolo o equipamento, tá, pessoal? Não é interessante você utilizar equipamento embolado, entrelaçado, tá? Isso atrapalha a nossa manobra. Isso pode nos causar confusão na realização da nossa manobra. Faço 2 subidas, elevo meu trava-quedas. Mais 2 subidas, elevo meu trava-quedas. E aí agora, pessoal, nós vamos fazer a nossa modificação. Uma coisa muito importante que a gente deve ter em mente é o seguinte, o ascensor, ele é um equipamento dentado, né? Não é interessante que a gente sofra impacto utilizando esse equipamento. Por ele ser dentado, ele pode rasgar a corda. Outra coisa também é numa condição de emergência, se o trabalhador ele passar mal e ele desmaiar, um colega de nível 1, né, ele não consegue, ele não tem habilidade para retirar esse trabalhador se ele tiver um equipamento dentado. Tá? Então, toda vez que a gente for realizar uma subida e que a gente parar, né? O correto é que a gente utilize o nosso descensor, é que a gente troque o equipamento e a gente sempre fique posicionado no nosso descensor, tá? Então vamos fazer essa troca. Tiro a folga, né? Então, ó, vou puxando ele, ficou aqui pertinho do meu ascensor de peito. Já abro, retirei, estou no meu descensor. Não vou mais fazer a utilização do meu jumar, tá? Então, pessoal, essa é a posição correta para a gente realizar qualquer tipo de trabalho, sempre no nosso descensor. Feito essa troca, agora sim nós podemos realizar a nossa transferência de corda, né? Toda vez que a gente for acessar uma corda, a gente vai utilizar um trio, né? Vamos dizer assim, o trava-queda, o ascensor de peito e o ascensor de mão. A gente até tem vamos dizer, um jingle, né? Uma musiquinha que a gente utiliza para poder auxiliar os alunos, para poder gravar essa informação. A gente diz o seguinte, a gente chama o nosso ascensor de peito pelo apelido, né? Muitos vão chamar ele de crawl, e o nosso ascensor de mão, muitos vão chamar ele de jumar, apesar de não ser esse o nome dele. Então a gente faz o seguinte, toda vez que uma corda acessar, trava-queda, crawl e jumar.
tá? Então eu vou agora acessar essa corda que eu separei aqui no meu mosquetão, tá? Eu não preciso esticar esta corda, tá? Eu, com a folga dela, eu vou instalar primeiro o trava-quedas. Sem retirar esse aqui, eu vou instalar um novo trava-quedas. Vou instalar o meu trava-quedas na corda. Ó, instalei o trava-queda na corda. Observe que eu não estou tensionando a corda, tá, pessoal? Depois que eu instalar, sim, eu coloco ele lá para trás, tá? Mantendo sempre o fator 0 de queda. E eu vou instalar a segunda corda dentro do meu ascensor de peito. Uma dica que eu acho muito interessante e muito válida é o seguinte: observe que o equipamento ele fica aqui muito próximo, meio que embolado, tá? O que eu gosto de fazer? Eu deito meu corpo, eu inclino meu corpo, porque aqui, ó, o espaço ele fica livre. Você abre o equipamento, puxa a outra corda, tá? Pega ela. Observe, ó, que o equipamento ele está aberto. E ó, só coloca a corda aqui. Simples dessa forma. Eu também vou utilizar o meu equipamento auxiliar. Travo o mosquetão, né? Conforme eu sempre gosto de utilizar, mas aqui eu recomendo sempre a utilização dele, abaixo do ascensor de peito. Então esse é o jingle que a gente faz, né, para poder auxiliar os nossos candidatos. Toda vez que uma corda acessar, trava-quedas, crawl e jumar. Agora nós iremos acessar para aquela corda. Então esquece essa corda por enquanto e nós vamos se preocupar só com aquela. É o mesmo movimento de ascensão. Piso no estribo, seguro na corda para a qual eu estou indo e eu faço o meu movimento de ida. Me preocupo sempre com o meu trava-quedas, né? Está sempre no fator 0 de queda. Observa. Pessoal, eu poderia estar me puxando de lado, né? Dessa forma aqui, ó. Está me puxando de lado. Ó. Mas observa que a gente movimenta bem melhor quando puxa com a cabeça direcionada para o ponto de ancoragem. Observa a diferença. A cabeça direcionada para o ponto de ancoragem. Eu estou levemente deitado, inclinado para a minha ancoragem. Olha como que é a nossa evolução, tá? E a gente vai fazendo essa evolução até você chegar no meio do caminho. Fator de queda, sempre se preocupe com ele, tá? Ó, eu já estou no meio do caminho. Observe que eu estou no meio de um V. A partir desse momento, eu paro de subir e nesse momento agora eu vou começar a descer com a da outra corda. Vocês vão ver que eu vou ficar exatamente na mesma altura que eu estava antes. Agora eu fui subindo e dessa vez eu vou descendo. Me preocupo apenas com a minha corda de descida. Trava a queda até a altura do meu rosto e vou aliviando o meu descensor. E vou fazendo essa manobra até eu ficar totalmente verticalizado na minha corda que eu estou acessando. Trago meu trava-queda na altura do meu rosto, libero o meu descensor. Chega uma hora, pessoal, que eu estou puxando o descensor e eu não vou mais para lugar nenhum. Quer dizer o quê? Que a tensão da corda que eu estava, ela acabou. Eu já estou verticalizado. Então, nesse momento, ó, você puxa a alavanca para descer e empurra a corda para dentro do equipamento. Observe que eu vou, ó, empurrar a corda para dentro do equipamento. Ó, dando total folga na corda. Descensor está com folga, trava-queda está com folga, eu já posso desmontar o meu descensor. Somente nesse momento. E como regra, o trava-quedas, que é o primeiro a entrar na corda, ele é o último a sair da corda. Agora sim eu posso remover o meu trava-queda. Guardo ele e eu estou pronto para trabalhar na minha segunda corda. Posso continuar subindo ou descendo. Mas se eu for ficar parado, obrigatoriamente nós instalamos o nosso descensor.